palavra de Deus é que nos leva ao entendimento com Cristo. A palavra de Deus é que nos leva ao conhecimento de Cristo. Livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 30. Quem achou diz amém. 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 Que nos diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Agora você vai um pouquinho mais para frente, no próximo livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 35, um pouquinho mais para frente, no próximo livro, Mateus, Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 35. Apenas um livro para frente, para nós então meditarmos na palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Igreja tem que ter palavra, irmãos. Palavra. Às vezes a gente vai em umas igrejas aí, que é louvor, 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 louvor. Nada contra o louvor atrai a presença de Deus, mas o que liberta é a palavra, amém? O que nos dá entendimento e sabedoria é a palavra. O livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 35, que nos diz assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, e minha. Coloca a mão sobre a palavra. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai eterno, que nós nos colocamos mais uma vez em oração na Tua presença, e pedimos, ó Pai, a Tua mão de poder, a Tua mão de graça sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor já venha repreendendo, ó Deus, todo espírito contrário da luz, Pai. Repreende, ó Deus, todo espírito de incredulidade, de dúvida, de zombaria, todo espírito de rebeldia, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado, lançado por terra. Cobre-nos com teu sangue, estende as tuas mãos poderosas para esse lugar nesta noite, nos dá um entendimento da tua palavra, nos faz aprender da tua palavra, Senhor, nos faz, ó Deus, ter um entendimento do que o Senhor tem, do que o Senhor quer para nós, Pai, em nome de Jesus. Consagramos tudo ao Senhor e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Fica conosco, amém e amém, igreja viva. Pode tomar seu assento aí de boca aberta, igreja viva. Glória a Deus, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus, igreja. Como é bom estar na casa do Pai. Igreja, eu não me imagino hoje andar sem Deus, eu não me imagino hoje deixar de congregar. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor? Não, irmão, eu congreguei 9 anos e meio numa igreja, onde eu entrei como membro e fui, graças a Deus, fui aprendendo, fui querendo, Deus foi dando, e eu fui me envolvendo, Deus foi me dando, eu fui me envolvendo, eu fui querendo, eu fui pedindo para Deus. Não tem como imaginar a vida longe de Deus. Não tem como se imaginar longe de Deus. E eu fico imaginando, se vir na igreja, cantar louvor para Deus, atrair a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus já é bom. Você imagina quando nós estivermos na eternidade. Onde a Bíblia diz, para você ter uma ideia, que nós não vai existir sol, não vai existir lua, porque a luz de Deus, a glória de Deus vai nos iluminar. Você imagina o prazer de estar na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele deixou ensinamentos, legados. A palavra de Deus, ela é ensinamento, ela é legados para nós seguir. Ela é orientação, ela é remédio, ela é cura. A palavra de Deus é tudo. E certa vez Jesus, no versículo de número 31, Jesus ele está pregando para uma multidão, para um monte de pessoas. Jesus está pregando, está falando de Deus, está falando do reino, está curando os doentes. E a Bíblia diz no número 31 que chegaram então seus irmãos e sua mãe,
e estando de fora, mandaram chamar. Ou seja, a multidão era grande dentro de casa para ouvir Jesus, ou dentro da casa, ou dentro de uma sinagoga, ou dentro da igreja. Havia uma multidão ali ouvindo Jesus, ao ponto da mãe e os irmãos de Jesus não poderem entrar na casa. Os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, por causa da multidão, 32, a multidão estava sentada ao redor dele, disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Veio um mensageiro, uma pessoa que conseguiu furar a multidão e chegou até Jesus e disse assim: Jesus, olha só, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Presta atenção. Jesus, ele foi enviado para quê? Para salvação. Jesus, ele foi enviado para anunciar o reino de Deus, sim ou não? Sim. Jesus está fazendo o quê? Anunciando o reino de Deus. Chega a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus dizem: Jesus, tua mãe, chega lá de fora e manda um mensageiro dizer: a mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te chamando, Jesus. Versículo número 33 vai dizer: e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus, quando ouve isso, que eles estão chamando ele lá de fora, ele vai dizer assim: quem são minha mãe e meus irmãos? A Bíblia diz que ele começa a olhar em redor quem estava sentado, ouvindo ele falar. Quem está sentado ouvindo Jesus falar? Aleluia! A palavra de Deus é Jesus falando. Estamos aqui sentados para ouvir Jesus, amém, igreja? Amém. E Jesus, ele olha para todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. Jesus estava naquele momento ali servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Minha mãe e os meus irmãos estão aqui. Jesus não desfez da família dele, mas o que ele quis dizer é que a obra de Deus era mais importante. O que ele quis dizer foi que seguir a Deus era mais importante. Obedecer aquilo que Deus o tinha enviado era mais importante. Quando falamos de família, falamos de bênção que Deus nos deu. Falamos de projeto de Deus na nossa vida. Bênção de Deus. No 35 ele vai dizer assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele olhando na volta, ele diz assim: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é a minha mãe. Porque nós nos tornamos família de Jesus. Quem é família de Jesus? Nós, aqueles que aceitamos a Jesus e andamos com Jesus e fizemos a vontade de Deus, esse se torna família de Jesus. Você veja que Jesus, ele não parou o que ele estava fazendo porque a família o chamava lá fora. Ele não parou a caminhada que Deus tinha proposto para ele porque a família estava chamando ele lá fora. Sabe, igreja, muitas vezes nós vimos pessoas que, se alguém da casa não vem no culto, ela também não vem. Nós vimos muitas vezes na igreja, se o marido não vem, a esposa não vem. Se a esposa não vem, o marido não vem. Se o filho não vem, o pai não vem. Se o pai não vem, o filho não vem. E Deus, ele nos chama individualmente.
nos esquecemos que a salvação é individual. A salvação é individual, irmãos. Agora mesmo lá nos Estados Unidos, no dia de ontem, um helicóptero se beijou com um avião no ar. Quem viu essa notícia? No ar, apenas 70 metros da terra. Um helicóptero, ele cruza a frente do avião, bate no avião, quando o avião já está 5 horas de voo, quando o avião está chegando, quando o avião já está praticamente em terra, 70 metros, quando o avião já está praticamente em terra, o helicóptero cruza com o avião, bate o avião no meio e todos caem dentro de um rio. Quem viu isso? Cai dentro de um rio, de um mar, sei lá, de uma água, acho que era um mar, mas muito próximo já do aeroporto, muito próximo da pista em Washington. 60 tripulantes no avião, 4 comissários de bordo, trabalhadores, 60 passageiros, 3 ou 4 tripulantes do helicóptero e morreram. 60 e poucas almas morreram, partiram, pessoas morreram, alma não morre, alma não morre. 60 e poucas pessoas partiram, naquele mesmo instante. Só que cada uma delas tiveram o seu destino. Ainda que todos morressem juntos naquele momento, cada uma teve o seu destino. Aquele que estava com Jesus se salvou, e aquele que estava longe de Jesus foi para a perdição eterna. Nós nos esquecemos muitas vezes o que a Bíblia diz sobre céu, nova terra, novo céu, onde a Bíblia diz que no céu não tem esse negócio de marido, não tem esse negócio de esposa, não tem esse negócio de família. Em Mateus 22, 23, a Bíblia diz que chegaram junto de Jesus os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Os saduceus eram o terceiro grupo religioso e político de Israel. Fariseu, olha o outro. Fariseu, esqueci o outro. Alguém lembra do outro? Esqueci o outro. O terceiro era o saduceu. Os saduceus diziam não haver ressurreição. Os saduceus também não acreditam em anjos. Eles chegam perto de Jesus para interrogar. A Bíblia diz que eles iam interrogar Jesus, dizendo: mestre, Moisés diz: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. O que ele está dizendo aqui? Existia uma lei em Israel, lá em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5 em diante, que se um irmão fosse casado e ele não tivesse filho e ele morresse, o outro irmão tinha que assumir a viúva e ter filhos com ela. E o primeiro filho que tivesse era considerado como filho do irmão que morreu, para dar continuação na linhagem do irmão morto. Quem está me entendendo? Mas glória a Deus que isso ficou no Velho Testamento, amém, irmãos? Amém. Ficou no Velho Testamento. Hoje Jesus quebrou isso. Mas no Velho Testamento era assim. Se o homem fosse casado e ele morresse e não tivesse filho, o irmão dele tinha que casar com a viúva para ter filhos e dar continuação na linhagem dele. Por isso que os saduceus vão dizer
dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Daí ele vai aqui contar uma história para Jesus. Ele vai dizer assim: ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Ou seja, não teve descendência, a mulher ficou com o irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Ou seja, todos tiveram que assumir a viúva para dar descendência. Essa era a lei. Porque se não fizesse isso, preste atenção, se não fizesse isso no tempo de Israel, se o cunhado dissesse assim: não quero cunhada, eu não vou, não quero, ele tinha esse direito? Tinha. Mas o que acontecia? Nessa época, a mulher agora ia nos anciões da cidade, que não existia rei nessa época, não existia juiz. A mulher ia nos anciões da cidade e dizia assim: olha, meu cunhado se nega a cumprir a lei de Moisés, me assumir e ter filho para dar descendência para o humano. Os anciões chamavam esse homem até a tenda, na frente de todo mundo, e esses anciões perguntavam a esse homem se era verídico o que a mulher falava. Se ele dissesse sim, é verídico, eu não quero assumir a cunhada. A cunhada tirava o pé de sapato do cunhado, cuspia na cara do cunhado e dizia em alta voz, que está lá em Deuteronômio 25, 5 em diante, se você quiser conferir depois. A mulher cuspia na cara do cunhado e dizia: este homem não quis cumprir o seu dever com o seu irmão para dar continuidade à linhagem. E a Bíblia diz que o nome da casa desse homem ficava sendo homem descalçado. Ele ficava com uma má reputação. Isso é no tempo de Israel. Daí eles vêm para Jesus, para pegar Jesus no contrapé. Eu só estou explicando para você entender o texto, amém, irmãos? Eles vêm e dizem para Jesus: houve 7 e nenhum teve filhos. Nenhum teve filhos com ela. Como eles não acreditavam em ressurreição e nem nos anjos, eles vieram pegar Jesus nesse contrapé, nesse contrapasso. Daí eles vão dizer assim para Jesus: por fim, depois de todos, morreu também a mulher. A mulher também morreu. Também o irmão já tinha passado pelo 7. Morreu a mulher também. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todas a possuíram. Olha a pergunta deles. Me diz uma coisa, Jesus: quando chegaram no céu, na ressurreição, de quem vai ser essa mulher, Jesus? Essa mulher passou pelos 7 maridos. E isso, meu irmão, não é uma pergunta que muitas vezes nós nos perguntamos antes de conhecer a palavra de Deus. Quem sabe você ainda se pergunta como é que vai ser? Lá no céu, eu sou casado há tantos anos aqui na terra, lá no céu também vou. Olha o que Jesus vai falar, irmãos. Olha o que Jesus vai falar. Visto que todos a possuíram, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você veja, irmãos, que muitas vezes nós erramos na nossa vida por não conhecer a palavra de Deus. Cientificamente comprovado, a pessoa que lê a palavra de Deus, ela é mais sábia, ela é mais inteligente, ela erra menos variável. Por que você acha que quando você pega a palavra de Deus, ou antes mesmo de você pegar a palavra de Deus para você ler, te dá sono, te dá tontura, te dá dor de cabeça? Porque o inimigo não quer que você leia a palavra de Deus. Porque se você lê a palavra de Deus, você vai conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Aleluia! Quando conhecemos a verdade nos liberta. E o inimigo, ele vai fazer de tudo. Eu tenho certeza que você tem uma dessa lá na tua casa. Se não tem, eu vou te dar uma. Se não tem, eu vou te dar uma hoje. Tem ou não tem, pastor, ali uma Bíblia para dar para quem não tem? Tem? Ali dentro tem uma Bíblia? Tem, né?
Ali, pois não. Pois acha aí, dá para ele isso. Por isso que o diabo pergunta, você tem lá na tua casa uma Bíblia, mas por que muitas vezes é tão difícil você pegar e ler? Porque o diabo sabe que a hora que você começar a ler, você vai se tornar mais inteligente. O diabo sabe que a hora que você começar a aprender das Escrituras, ele não vai mais ter lugar na tua vida. Mas se você se esforçar, se você passar por cima disso, você começa a ler e começa a receber sabedoria de Deus para a tua vida. Por isso que Jesus diz aqui, ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas no texto aqui ele vai dizer assim, ó, porque na ressurreição, no dia que nós vamos morar com Cristo na eternidade, aleluia, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ou seja, meu irmão, quando nós partimos daqui, lá nós não vamos ser nem homem nem mulher. Lá nós vamos ser como os anjos. Nós vamos receber um corpo glorificado de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que como Jesus é, nós seremos. Aleluia. Um corpo glorificado. Um corpo transformado por Deus. Então não te preocupe você ficar nesse sofrimento aí no casamento. É só até a morte, amém? Amém? É só até a morte. Lá não tem. Minha mulher não veio cuidando o corpinho. Lá tu não vai ter a tua mulher, meu filho. Lá ninguém vai estar em casamento. Lá não. A família, nós vamos ser uma grande família em Jesus. Ai, fulano não veio no culto do irmão. A salvação é individual. A salvação é individual. Ainda que todos daquele avião morressem no mesmo tempo, cada um foi para um lugar de escolha em vida. Entenda isso. A vida com Deus é individual. Deus ele já tem preparado um novo céu, uma nova terra para nós. Apocalipse 21, verso 1 vai dizer assim, ó, o apóstolo João, quando foi arrebatado em espírito, ele vai dizer assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, aleluia, e o mar já não existe mais. Ou seja, meu irmão, a terra que nós moramos hoje, existimos hoje, o céu que você vê hoje, o mar, a grandeza do mar, tudo isso vai passar, não vai existir mais. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, aleluia, mas a palavra de Deus não há de passar. Deus ele tem já um novo céu e uma nova terra para nós. Deus ele tem uma nova casa para nós. Não adianta, meu irmão, às vezes por causa de um ente querido, você acaba deixando Jesus. Às vezes por causa de alguém da família você não vem no culto. Nós somos a família de Jesus quando obedecemos Ele. Quando nós sair daqui, irmãos, a glória de Deus vai ser tão grande, irmãos, tão grande lá. Você acha que nós vamos dar falta de alguém, irmãos? Irmãos, quantas pessoas já passaram pela igreja? Quantos já saíram? Podemos até notar assim, fulano não veio, mas a igreja continua. Em 2, 3 anos, você já nem lembra mais de fulano. Sabe qual é o único que não pode faltar na nossa vida? Esse se chama Jesus de Nazaré. Esse se chama Cristo. Esse se chama o Salvador. Esse não pode faltar na igreja. Esse tem que estar na igreja. Por 2 cultos eu fui impedido de estar no culto por compromissos. Outros irmãos assumiram, mas Jesus estava presente, aleluia. Quem sabe algum culto você não veio, mas Jesus não deixou de vir, Jesus estava presente, aleluia. Meu irmão, não
Deus, aleluia. Não deixa nada estorvar, meu irmão, a presença de Deus na tua vida. Não deixa nada estorvar a tua subida para o céu, aleluia. Não deixa nada estorvar a tua morada na eternidade, aleluia. Lá no céu você não vai ter essa pessoa do teu lado, dessa forma que temos aqui. Porque você entende que como é bom para quem é casado, quem tem família, mora em família, aquele momento ali na mesa, comunhão, dividir o pão, conversar algumas coisas. Lá em casa não tem conversa, irmão. Lá em casa, meio-dia, todo mundo na mesa. Lá na televisão, todo mundo na mesa. Janta, todo mundo come junto. Todo mundo junto, todo mundo junto. Vamos agradecer aqui a Deus pelas coisas. Não existe, irmão, um comer na sala, outro comendo só. Não, agora é família, vem. Aqui, família. Lá em casa nós comemos ligeiro, é rápido, deve ser. Mas não demora muito. Eu tenho um amigo meu, irmão, que bota 2 punhadinhos de coisa assim no prato, assim. E eu sou capaz de servir 3 pratos e eu dou conta de treinar isso aqui. Pastor Hamilton. Ele fica. Você vai dar um nervoso na gente. A gente come agora sim, nós já comemos, conversamos aí um pouco de família. Família é bom, irmãos. Mas nós não podemos deixar ninguém estorvar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, estar com Deus. Eu amo a minha esposa, Deus sabe o quanto, Deus o sabe o quanto eu a amo. Mas ela não se meta no meu caminho com Jesus, porque senão eu vou ter que dizer para ela: Aleluia. amo os meus filhos, amo meu filho, amo minha filha, amo a minha família, mas eles não se metam entre eu e Deus. Não se metam. Por quê? Porque eu só tenho uma família abençoada porque eu escolho primeiro Ele. Você só vai ter uma família abençoada se você escolher primeiro Ele. Glória a Deus. Ai, meu nariz, fica aí não, pai. Fica, estou indo. Miserável. E vou orar por ti ainda lá. Amém, Jesus. Aleluia. Quem está me entendendo? A salvação é individual. A presença de Deus é individual. Outro dia eu estava aqui conversando com a irmã. E a irmã, meu Deus, que culto. Culto, presença de Deus. Amém. No final do culto, fui mais tarde, um pouquinho, fui atender outra irmã. Olha comigo, claro, ó, faz alguns cultos, eu não sinto nada, eu não sinto Deus, eu não sinto nada. Você tem que entender que a intimidade ela é individual. Às vezes você está aqui no louvor, quebrantado na presença do Senhor, adorando. E outro irmão assim, ó. Misericórdia. Quem já testemunhou isso? É verdade. A intimidade com Deus é individual. Aleluia. A salvação é individual. A busca por Deus é individual. Aleluia. É como a salvação, é como aquele avião que caiu. Nem todos foram salvos, irmãos. Pastor, mas nem todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Esses são filhos de Deus. E os outros, pastor? Criaturas. Todos nós somos criaturas de Deus. E Deus deu o seu filho por todos. Alguns creem, aceitam, outros não querem compromisso, não querem nada. Então somos só criaturas. Se salva, pastor? Não. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas aqueles que estão com Cristo, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que num instante, num piscar de olhos, aleluia, terão seu corpo transformado e se encontrarão com Cristo nas alturas, aleluia. Quem vai se encontrar com Cristo na altura? Pelo amor de Deus, não deixa ninguém, não deixa nada tirar a tua intimidade com Deus. A salvação é individual. Eu te respeito, meu marido, eu te respeito, minha esposa, mas eu preciso, eu quero, eu vou buscar Jesus, aleluia. Fique em casa, mas eu necessito de Cristo. Irmão, o filho da igreja, para mim, não sei para você, para mim, a Bíblia não diz isso, mas eu, para mim, é como quando eu chego em casa, num dia de calor infernal, e eu chego em casa, eu posso
intimidade com Cristo, dessa busca por Cristo, desse amor por Cristo. Você quer ver você sair da igreja bem rápido? É você vir na igreja e começar a prestar atenção nos irmãos. Ai, como essa irmã grita. Ai, como esse irmão é murcho. Ai, como esse pastor é fiasquinho. Meu irmão, levanta as tuas mãos e adora o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Feche os teus olhos e adora o Senhor, você vai sentir a presença de Deus. Eu vim na igreja para isso. Sabe o que é culto, irmãos? Nós tocamos muitas vezes a origem do culto. Muitas vezes vamos para casa e diz assim, entre a família, às vezes tem isso. Não gostei do culto hoje. Não gostei. Meu irmão, o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Quem tem o direito de gostar do culto ou não é Deus. Aleluia. Quem tem o direito de dizer se gostou ou não gostou é Deus. E por nós o cultuarmos, por nós o adorarmos, Ele responde todas as nossas petições. Ele atende os nossos desejos. Mas não deixa, meu irmão. Não deixa que o céu aonde nós vamos não se casa, não se dá no casamento. No céu não é família como é aqui. Nós todos seremos irmãos de Jesus. Nós todos seremos irmãos em Cristo. Nós todos seremos uma só grande família em Cristo Jesus, onde Cristo habitará com nós e nós andaremos à luz de Deus. Aleluia. À luz de Deus. Não você que achou que lá no céu você ia estar com esse mesmo marido aí, com essa mesma esposa, os teus filhos iriam estar à volta da tua mesa. Não. Todos nós iremos sentar numa grande mesa, a Bíblia diz. Nós vamos até nos conhecer lá no céu, porque a Bíblia diz que vamos sentar com Isaac, com Abraão, com Jacó. Podemos até nos conhecer lá no céu. Mas a glória de estar lá, meu irmão, todos nós seremos uma grande família no Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que se tem uma coisa que é uma bênção de Deus, mas muitos dias é complicado, e nós não troca por outro, e quem troca se arrepende, é a nossa família. Família não é fácil. Às vezes um acorda assado, o outro acorda, e a gente tem que. Outro dia eu vi um ditado, não, os bichos não, só minha família. Às vezes é assim. É bênção de Deus, é bênção. Minha família tem um monte de problemas, mas eu não troco por nenhuma das vocês. A tua família tem um monte de problemas, você não troca para nenhuma das nossas aqui, sim ou não, igreja? Sim. Mas você tem que deixar de lado com Jesus. Você precisa buscar Jesus, se entregar a Jesus, buscar ter intimidade com Jesus. Se a outra pessoa da casa não quer vir, respeite. Não deixe de ensinar, não deixe de pregar Jesus. Que Jesus está às portas, irmãos. A gente tem visto enchentes. A gente tem visto tanta coisa acontecendo que a natureza está pregando a volta de Jesus. A Bíblia diz que no final dos tempos a natureza ia agir bem. Aquelas águas assim vem enxurrada e leva carro, leva tudo pela frente. Eu estava olhando um terremoto, irmãos. O
ciclista. O ciclista estava no meio da faixa e ele fazia assim, mas mais que isso, ele fazia assim, e um prédio bem fixado desse lado de cá, balançava assim tudo, e um outro prédio desse lado de cá, irmão, aonde por baixo não era casa, era só pilares. Eu acho que era uma loja. Esse lado de cá eu acho que era uma casa, porque casa tem mais estrutura, né, paredes, né? Então esse tremia todo, mas pô, esse daqui, irmãos, ele fez assim, a parte de cima fez assim, e a chave todo mundo está embaixo, quebrou, caiu tudo. A Bíblia diz que nos final dos tempos nós teríamos terremotos, maremotos, coisas espantosas, está tudo aí. Não deixa ninguém te estorvar da intimidade com Deus. Não deixa ninguém te trancar de buscar a Deus. Ainda que um avião caia aqui em cima e todos morram, se salva aqueles que estão com Jesus, aqueles que buscam Jesus. Jesus ele não parou. Jesus ele não parou o que ele estava fazendo para lá fora falar com a família. E repito, família é bênção de Deus, mas primeiro busque aquilo que Deus tem para a tua vida. Família é bênção de Deus, mas não deixa nada estorvar você de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que nós possamos, nós, igreja, ter os olhos mais focados em Cristo, focado na salvação. Salvação é a eternidade, irmãos. O homem vive 60, 70 anos, se ele for forte, ele vai aos 80, 90, mas a Bíblia diz que já começa a ficar pesado. Do outro lado é a eternidade. Nunca mais sai de lá. Ou vida, vida eterna, ou morte, morte eterna, sofrendo. Morte, o significado de morte é sofrimento. Os cristãos não morrem, eles passam dessa por outra. Você não quer perder essa intimidade com Deus, você não quer perder a sua salvação. Você que sente que muitas vezes tem que se desligar de alguma coisa dessa terra, até mesmo da família. Família é bênção, eu repito, família é bênção. Mas você tem que se desligar até mesmo da família para buscar mais a Jesus, para estar com os olhos focados mais na salvação. Sai do seu lugar, eu quero orar por você.